para as dicas, então. Depois a gente faz mais duas perguntinhas, e se quiser encaixar, a gente faz. Então, ó, eu vou começar as dicas. Então, eu estou numa crise existencial. Eu tinha planejado. Ó, a dica cultural é difícil de fazer, né? E aí eu tinha visto uma que eu até conversei com a minha esposa e com o professor Gabriel, que trabalhou comigo aí na EMB, sobre isso. E depois aqui conversando com a Luara, eu lembrei de um episódio nosso. Aí eu vou fazer duas rápidas, então. A primeira é com a Laís, que foi uma das nossas entrevistadas. Ela é veterinária e vai começar a ter uma parceria com a gente agora para fazer postagem. E ela trabalha com a parte de vigilância, na qual ela trabalha observando a carne, né, depois do abate da vaca e tal. Todo Verdade. o procedimento, lembra disso? Procedimento Lembro. para que aquilo chegue no mercado, pelo menos seja embalado sem risco, né, de saúde. Então, assim, o Guilherme abriu esse precedente de fazer a dica cultural como ciência, uma entrevista de Ciência Deriva. Estou fazendo uma. E a outra foi, não sei se vocês conhecem, existe um podcast chamado Café da Manhã. E desse podcast ele é um podcast da Folha. Então, ele não é a ciência, ele é geral. A ciência pode aparecer. E aí, teve um episódio que foi da semana passada, que eu não lembro o nome agora, eu vou colar. Enquanto eu passar aqui, eu vou pegar o nome. Mas ele falava sobre no esporte, a mudança, né, os transgêneros no esporte. E a dificuldade que se tem de por exemplo, uma pessoa trans, uma pessoa homem trans, ou seja, ela é mulher, virou homem, é isso, né? Às vezes eu erro, peço desculpas se eu errar o nome. E aí, por exemplo, ou o contrário, a mulher e vira homem. Então, por exemplo, no caso da mulher virando homem e da mulher, peraí, é do homem virando mulher, né? Uma mulher trans, tem uma questão hormonal, todo o histórico, né, muscular. Então, tudo isso tem que ser regulamentado pelos comitês. E isso é um embate dentro do mundo da educação física, do mundo acadêmico mesmo, para tentar encontrar qual é o nível hormonal de testosterona que essa mulher pode ter, sabe? Para jogar tal esporte. Tem esporte que é mais difícil, tem esporte que é mais fácil. Tem até um exemplo da Tiffany, que é uma jogadora de vôlei. E aí tinha que é o que eu queria falar, ela falou de um pai em que tinha um filho que tem uma identidade feminina de 11 anos e é atleta. E tem um tratamento hormonal para se tornar uma mulher trans. E eu fiquei pensando, e assim, fiquei pensando assim, em questão de desenvolvimento da pessoa. Eu entendo, eu acho que eu não quero entrar na questão do mérito se a pessoa tem idade ou então sabe, porque os pais apoiam, então os pais devem ter uma consciência, porque é o filho deles, e eu sou pai, e enfim, você está com o seu filho lá e tal. Então eu não quero entrar nesse mérito, não mesmo. Mas assim, eu fiquei pensando, será que daqui 20 anos, se ela faz um tratamento hormonal com 11, será que o coração dela, quando ela tiver 30, vai ter problema? Sabe? Eu fiquei muito isso na cabeça, a gente ficou conversando sobre. É uma coisa difícil e complexa, realmente complexa. Então, quem quiser ouvir, vai lá no Café da Manhã, no Spotify, no Deezer tal, da Folha, dá uma procurada para ver se eu acho aqui enquanto a Nick ou o Gui falam da sua dica e depois a Luara fica por último, tá? Quem quiser um dos dois falar, avance. Eu vou passar pro Gui, porque eu peço perdão, mas essa semana eu só estou recebendo dicas, mas não tenho nenhuma para dar, porque essa semana realmente não parei assim para pensar em alguma dica que eu possa passar para vocês. Mas Vai as lá, dicas Gui. vão ser boas, então passo pro Gui. Eu também, eu fiquei com muita dificuldade de encontrar uma dica cultural, tava até hoje, né, pensando em uma, mas só que durante a conversa surgiu alguns filmes na minha cabeça de que mexe com genética. Eu só não lembro agora o nome do filme direito,
mas só que o conceito do filme é o quê? É um casal de cientistas que tinha como principal objetivo criar um novo ser vivo, como fosse um híbrido, no Clone? caso. Eu acho que é clone o nome, mas só que não era um híbrido de humano com alguma coisa. Eles tentaram melhorar a raça humana, no caso. E com o Ah, decorrer do filme, esse clone começou a se desenvolver muito e acabou virando um problema muito para o final, tendo que sacrificar, e eles ficaram muito tristes por ter sacrificado. Eu acho que é Clone o nome do filme, que fala muito bem dessa questão genética, de como que é o desenvolvimento, a dificuldade para criar um híbrido, exatamente um clone, e mostra esse decorrer no laboratório, a fecundação in situ, acho que mostra também durante o filme. legal. Acho que é isso. Massa. Muito bom. Ó, só para antes de passar para o Lara, o nome chama Pessoas Trans do Esporte, o que dizem atletas e estudos. Esse é o nome do café da manhã da Folha. Lara, quer mandar a sua? Olha, eu tenho algumas. Posso falar umas duas, três? Pode, pode, Pode. Ótimo. pode. Aproveita que eu não falei e Vou falar manda porque eu acho abraço. fácil. Ó, um filme que eu amo de paixão, que tá na Netflix. Vocês já assistiram um filme Radioativo? Que é da Não, Mary Moore? O não. Não. filme dela. Sim. Aham. Vai Esse sair. filme Opa. é Não posso sensacional. falar. Vai sair post sobre isso. Sério, que demais. É um filme que eu acho que todo mundo que trabalha com ciência, com laboratório, tem que assistir, porque essa mulher foi fenomenal. E o filme conta toda a história dela, dos dois prêmios que ela ganhou. Qual que foi o prêmio que ela ganhou, gente? Esqueci o nome. Nobel, Os não. dois Nobel, né? Ela ganhou. Isso. Ela ganhou dois. É surreal o filme. Eu acho que todo mundo tem que assistir esse filme, tá na Netflix. Outra coisa. O Instituto, né, tanto o Pesca quanto o Biológico, eles não são abertos para o público, mas que nem teve a colheita do café, que foi final de semana passado, infelizmente não deu tempo de falar antes de acontecer. Tem o final de semana do ano que o Instituto abre as portas, então é todo mês de maio, onde tem a colheita do café, porque para quem não sabe, o Instituto tem a maior plantação de café em área urbana do mundo. Então, eu acho que é uma experiência muito legal de conhecer e poder entrar dentro do instituto daquele lugar maravilhoso e ver como que funciona. E o Planeta Inseto, que é o museu do instituto também, que você consegue conhecer e entrar e ver como que o pessoal trabalha lá dentro, um pouco, pelo menos Muito a bom. parte dos insetos. Então, Ah, tem essa. a gente tem um quadro no Instagram chamado Cultura Deriva. Fica a dica, galera, vai lá dar uma olhada. E que a gente. Eu não lembro quem foi que. Foi você, Nick, que foi? Foi a Não, Nick que que foi. fez. Então, você Eu pode até fui falar melhor, no. Nick. A sua dica cultural aí, ó. De repente ela brotou. Coloca do É, filme e do Planeta Inseto, porque o Planeta Inseto você pode ir todo dia, se quiser. Eu acho que só não é aberto de segunda-feira. Mas, sim, e isso. da colheita do café, que é todo mês de maio. Muito legal mesmo, gente. É estranho ver como que eu e o Gui, que a gente tá no instituto, depois de tantas dicas, a gente não ter falado, sabe, sobre. Porque é uma coisa tão do nosso dia a dia que a gente até esquece de falar. Mas E é A muito bom. Nick gravou lá na colheita do café. Ela foi lá, Oi? gravou e postou no Gravei, eu nosso, fui. nosso Instagram. Legal! Ó, em Eu alguns fui, tá finais no de nosso. semana também do ano, junto com o Mistura Criativa, eu acho que tem um perfil no Instagram, que eles fazem uma feira vegana, orgânica, essas coisas dentro do instituto. Então você também consegue entrar e conhecer o espaço, e às vezes é de sábado e domingo. Nossa, muito excelente. Inclusive, vai ter a festa junina, né? No instituto. Vai ter a festa junina, verdade. Aí, Nossa, ó, já é a dica cultural aí, ó, da Nick. a dica boa da festa junina que vai De ter no repente site. ela tem umas 4 dicas aí. Se eu não me engano, vai ser dia 24 e 25, eu acho. Eu não lembro a Então, data, eu tinha visto, mas eu acho que é mais pro final do mês. sim, eu acho que sim.
Mas é isso, pessoal. Entrem no Instagram do Instituto e vão na E do festa junina. Ciência também. Sim, já faz aquele networking que a Luara falou no começo. É.